Olá, seja bem-vindo a mais um dos nossos vídeos e, como era de se esperar, a dica mais pedida desse momento foi sobre o falecimento de um dos candidatos. Segundo a imprensa, em quinto lugar estava esse homem que acabou perdendo a vida aí de forma muito triste, né? Muito covarde, inclusive, na hora que o cara entra no carro. Analisando o vídeo, que obviamente eu não posso mostrar para vocês, a gente vê claramente, né? Mas tá aí, se você digitar, né, procurar nos canais da mídia, eles podem exibir, nós não, eles têm privilégios aqui, nós não, né? Mas você vai ver um cara com uma arma, né, e ele dá 6 tiros e 3 acertaram a cabeça dele. Uma falha muito grande na segurança, parece que foi proposital. A mídia diz que ele era o quinto na colocação, mas aí eu me lembro logo de Dr. Enéas, né? Enéas também diziam, principalmente na primeira vez que ele se candidatou, que ele era um voto de protesto, que ele era bizarro, que ele nem sequer deveria estar ali, não tinha expressividade, ninguém ia votar nele, e o cara ficou na frente de muitos políticos tradicionais, né? Chegou literalmente a assustar os candidatos, né? Grande chance de ser eleito. Já na segunda tentativa, o ataque a ele foi muito maior. E eu não sei se é o caso, infelizmente não deveria ser assim, né? Mas os países vizinhos a gente tem pouca informação, e não seria diferente com o Equador. Eu trouxe essa matéria aqui, né? Vários dos irmãos enviaram essa matéria para nós, na verdade. Essa que está no Metrópolis, eu já li algumas do G1 também, né? Já teve até um grupo até de maldoristas, né? O nome é outro, mas eu prefiro não usar aqui, é terror, né? Vocês sabem, iristas. Eu prefiro usar a palavra malvadoristas para a gente não ficar tão banido como já estamos, né? E é o seguinte, essa matéria do Metrópolis, ela diz assim, dá para você ter um relampejo de quem é esse cara. Pelo que eu já li aqui no G1 e em outras matérias, dá para entender que esse cara era uma pedra no sapato do sistema há muito tempo, né? Não sei se ele era de fato uma de sistema, se era um cara que fazia aquele meio termo, como vários políticos que a gente tem aqui, né? Até porque ele já era deputado também, enfim, né? Mas eu sei que ele era um cara que incomodava e isso a gente não tem dúvida. Foi jornalista por muito tempo, né? Fez matérias contra o governo de lá, inclusive chegou a ser preso, né? Segundo as informações do próprio G1, por 18 dias. Então era aquele cara pedra no sapato, né? Se vieram eliminar, eu tenho certeza que ele não estava em quinto lugar. Devia estar muito mais à frente. E para piorar a situação, se a mídia está mentindo e dizendo isso, aí, meu irmão, é que começa a parecer que é algo muito maior está por trás do que estão dizendo, né? Segundo o grupo que teria assumido, que para mim é só o executor, né? Os capangas contratados, eles seriam de um grupo chamado Los Lobos, um negócio assim, né? Enfim, deixa eu começar aqui com a matéria que está aqui no Metrópolis. Ela diz o seguinte, ó: quem era Fernando Villavicencio, candidato eliminado a tiros no Equador? Essa matéria é muito recente, de 9/8/2023. Fernando, candidato à presidência do Equador, faleceu nesta quarta-feira, dia 9/8, em um atentado a tiros. O postulante ao cargo de chefe do executivo equatoriano fazia parte do movimento Construir MC25. Era jornalista investigativo e político. Ele se considerava de centro-direita. Inclusive, um fato que demonstra, no caso, que ele era antissistema é que ele criticava tanto Lula como Bolsonaro, que é coisa típica de quem está, de fato, desperto e lutando, né, pela melhoria do seu país. Porque, meu irmão, se você de fato for uma pessoa de bem, um cidadão que procura as melhorias, né, para o seu país, você sempre está de olho no que está sendo feito. E se você fizer isso mesmo, você não vai ser idólatra de político nenhum, né? Você vê nós, por exemplo, nós fizemos aqui, eu acho, uns 300 vídeos mostrando os erros do governo Bolsonaro, as cagadas, literalmente, que ele estava fazendo. Quando foi na hora da disputa, que a gente viu que o bicho pegou, que de fato ele mesmo permitiu a elegibilidade do Lula, foi a hora de parar e eu dizer para todos vocês: olha, família, apesar de tudo que a gente sabe, a gente está diante de um mal maior. É hora de não permitir a chegada desse mal maior, que não deveria nem sequer estar aí, não deveria nem ter essa opção, né? O PT, na minha opinião, já era para ter sido diluído há muito tempo. Esse partido não deveria existir, o partido inteiro. Mas não só estão aí, né, como trouxeram o Lula de volta, com o carimbo do próprio Bolsonaro. Beleza. Mesmo assim, ainda, para evitar um mal maior, a gente foi de Bolsonaro. O que é que aconteceu? Outros influencers apostaram no pior. E eu não escondo palavras aqui, você vê o MBL, por exemplo. O MBL torceu pelo Lula, fez força pelo Lula. Por quê? Porque eles viram que o Bolsonaro trouxe o Lula de fato, eles estão certos quando eles acusam disso.
Mas, na visão deles, já que trouxe o Lula de volta, era melhor o Lula vencer. Isso ficou claro com as atitudes deles, porque dessa forma eles poderiam fazer aqueles vídeos que eles estão fazendo de novo, né? Para tentar bombar nas redes sociais de novo, né? Desmascarar os petistas, mostrar a hipocrisia deles. Você viu aí, recentemente a gente inclusive comentou aqui, alguns membros do MBL sendo atacados em faculdades, né? Pagas com o nosso dinheiro, que mais parece centro de drogas, coisa ridícula que está acontecendo, patética, né? Então escancarando essa hipocrisia. Só que o MBL, o grande erro do MBL e as pessoas que apoiaram essa ideia, não, é melhor o Lula mesmo, porque o Bolsonaro vai trazer aquele sentimento de que a coisa tá indo, né? Então deixa logo o pior, porque aí a gente combate. Então beleza. Com esse pensamento, que acabou, né, se concretizando, infelizmente, o PT venceu, eles não esperavam, não contavam com a censura. As próprias plataformas hoje não podem mais divulgar esse conteúdo como antes, elas são obrigadas a limitar e são limitadas. Você vê que os vídeos deles não bombam mais. Pode ter porrada, pode ter briga, pode ter o que for. Não bombam mais. Antigamente era normal, Mamãe Falei, pegar aí 1 milhão, 2 milhões em um vídeo só, né? Essa turma do MBL, se fosse naquela época, esses mais jovens que estão entrando agora, com esses vídeos aí de treta, de agressão, pode ter certeza que ia para 5, 10 milhões de views, né? Mas não vai mais, porque o Lula passou aquele tempo ali preso, né? Só maquinando como neutralizar cada ferramenta que colocou ele lá, que contribuiu para sua prisão. Então eu falava isso aqui, eu digo, olha gente, é muito perigoso, porque é um cara que veio para dar revanche, é um cara que sabe o que é que realmente colocou ele preso, não foi negócio de direita, não foi negócio de despertar, ele sabe o que é que fez isso. A força popular, a união, o consenso que foi criado através das redes sociais, que olha, o PT é ruim, faz mal à nossa nação, é o que tem de pior na política, não vamos mais colocar aquele sentimento que os próprios comentaristas da Rede Globo, como eu mostrei para vocês, né, que falavam que iria demorar pelo menos aí 20 ou 30 anos para eles começarem a se recuperar, ou seja, ter candidatos em grandes cidades, como governadores de estado, e talvez pensar numa presidência demorar isso, de 20 a 30 anos. Mas você vê, né, que graças à direita canhota isso veio muito antes, né? E outra ajudinha que a gente sabe também de quem. Mas enfim, né? Então um cara que criticava como Fernando Villavicencio, né, os dois lados, ele mostrava que era um cara preocupado, pelo menos com essa atitude, com o melhor para sua nação. E se ele criticava era porque ele não queria ser igual a ambos, né? E veja que são dois lados muito fortes na política. Querendo ou não, o Brasil ele tem uma posição de destaque aqui para as nossas bandas, né? O lado aqui do Mercosul, dos países da América Latina. E sempre é bom você ter o apoio de um ou outro, né? Ou da esquerda ou da direita brasileira. Mas você vê que o cara teve peito para chegar e dizer, os dois são ruins. Então isso já merece respeito. Além de outras coisas que eu vou trazer aqui para vocês, se a matéria não trazer, né? Deixa eu ver. Fernando Villavicencio se declarou perseguido pelo governo equatoriano quando foi condenado a 18 anos de prisão em 2014 por injúrias contra Correa, que era o presidente, né? O jornalista e o político chegou a se exilar no Peru. O político nasceu em Servilla, no Equador, mas mudou com sua família aos 13 anos para Quito, capital do país. Fernando era o mais velho de 6 irmãos. Ao longo de sua adolescência, estudava pela noite e trabalhava durante o dia para ajudar a sustentar a sua família. Na carreira política, Villavicencio foi membro da Comissão de Fiscalização da Assembleia entre 2021 e 2023, onde apresentou 24 relatórios contra uma grande hidrelétrica do país por falhas estruturais. Villavicencio se declarava como defensor de direitos dos povos indígenas e dos trabalhadores. Fernando se colocava como opositor do governo de Guilherme Lasso, atual presidente do Equador, né? Aqui encerra, mas também disseram, família, que o Equador, infelizmente, entra muitas drogas por ali, pelos seus portos, né? Entra ali na Amazonas um monte desses produtos ilícitos, e esse cara também fazia matérias denunciando isso. Então, infelizmente, a gente tá aqui pela distância, né? Não tem muita mais informação, não sei as que tem na mídia, mas dá pra ver que era um cara do bem, né? E duvido muito que ele realmente estivesse em quinto lugar, um cara com esse peso, uma pedra dessa dentro do sistema, né? Que inclusive chegou a ser exilado, né, condenado a 18 anos, e é o que eu digo a vocês, meus irmãos, não é só no Brasil que você está vendo essas arbitrariedades, esses absurdos todos, né, que você para olhar assim e você diz, meu Deus, né, você fica sem esperança mesmo na justiça, porque é justamente os caras que estão supostamente como uma oportunidade, né, sua, de que não se cometa injustiça, que estão ali
acolonhados, né? Tem os seus padrinhamentos políticos. E como é que você confia? E a gente não tem outra solução, principalmente quando se fala de cortes que são as supremas, né? Eu coloco assim o nome ao contrário, para que o próprio algoritmo não faça associação, mas tem feito. O nosso canal está numa situação bem difícil, família, esse mês, né? Fazia anos, eu acho, que as nossas visualizações não caíam de 1 milhão por mês, né? E agora está 900 mil, saiu de 1,5 milhão, caiu para 1 milhão e 400, 1 milhão e 200, 1 milhão e 100, 1 milhão e agora está 900 mil. Ou seja, o alcance dos nossos vídeos está cada vez mais reduzido, mesmo com a aprovação de mais de 99% e mesmo com a retenção de mais de 70%. Ou seja, se o vídeo tem 10 minutos, as pessoas estão assistindo 6h30, 7 minutos de cada vídeo. Isso é muita coisa. Mesmo assim, ou seja, o canal atingindo todos os critérios necessários para ser mais divulgado, um canal que tem 600 mil, ele não é. Então é uma situação difícil. Se continuar assim, a gente vai parar mesmo por falta de recurso, né? O canal vive dos anúncios que são exibidos aqui. Se os vídeos não conseguem atingir as metas mínimas, que está aí na casa de 12, 14 mil, era 30, né, cada vídeo, mas já caiu muito. E isso tem acontecido em vários canais também. Mas aqui realmente está agressivo o negócio. A gente vai acabar parando mesmo. E aí é por falência. Enfim, meus irmãos, é isso, né? A gente vai ficando aqui enquanto pode. Eu peço que você compartilhe e mostre para mais pessoas. A minha opinião sobre esse caso aí é que esse homem podia ser o Enéas equatoriano. Não sei se realmente era, né? Mas pela história dele, né? Pelas matérias que ele fez, pela perseguição que ele sofreu, pelo começo que ele teve, né? Vida difícil, sofrendo justamente das mãos desses governantes, o cara se levanta ali para denunciar e de repente tem um final desse. Onde, infelizmente, a gente não pode exibir o vídeo, como eu disse, é uma pena, né? É lamentável, é triste que a gente chegou nesse ponto, né? Aqui não é canal para criança, você mesmo coloca no seu canal hoje em dia, é conteúdo para criança, não é para criança. Mas se você colocar uma imagem boba dessa, que não tem sangue nem nada, mas você vê ele entrando no carro e vê o cara alvejando ele livremente, o cara tem espaço até para mirar, né? E um monte de guarda do lado direito, não tem nenhum na frente, não sei, é assim, enfim. Né? Mas a gente podia fazer essa análise aqui juntos, mas como não dá, eu estou dizendo a vocês, depois você compara com o que eu estou dizendo com o que você vai ver nas imagens. Você vai encontrar facilmente aí, como eu disse, os canais ligados à mídia, eles podem exibir isso, sem qualquer restrição. Nós é que não podemos. É isso, meus irmãos, eu vou encerrando, o sentimento é de revolta em todos os sentidos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente volta sempre com os 2 vídeos. Fui!